Se você está exausta, deixa eu te falar uma coisa. Você não é menos crocheteira por isso. Tem dias que a gente ama o crochê, mas está cansada e tudo bem. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Selma, artesã que é responsável por esse canal. E hoje eu vim falar com vocês sobre esse tema da exaustão, do cansaço, tanto mental como físico. Já peguei aqui meu cafezinho, acabei de passar. Pega o seu também, tomar um golinho aqui. Quentinho, uma delícia. Tô aqui com o meu crochêzinho, tô fazendo uns coraçõezinhos pra cumprir a meta, né, da semana que eu não bati de novo. Tudo bem, foi mudança de rotina, né? Já tem umas semanas que eu não tô conseguindo bater a meta da semana, que é ter 3 peças diferentes todas as semanas pra postar. E venho comentando aí no vídeo com vocês, mas assim, tranquilo, pra mim tudo bem. Pelo menos eu tô tentando, pelo menos eu estou produzindo, né? Não estou parada e continuo na constância. O que importa é isso, é ter a constância, né? Deixa eu erguer um pouquinho. Desculpa, gente, colocar a mão, mas eu tô sentindo que tá me cortando. Aí, acho que assim fica melhor. É importante manter a constância e não parar de produzir, né? Às vezes não dá certo da gente produzir o tanto que a gente gostaria, aquela meta da semana. Tem pessoas que têm R$ 500 por semana, tantos quilos por semana, tantos quilos por dia, às vezes não é possível. E desde quando a minha rotina voltou, que é do trabalho, né, que eu estava de recesso e peguei umas pequenas férias, eu venho já não dando conta da minha meta. Venho apenas fazendo 2, às vezes eu consigo fazer 3 peças na semana, mas essa semana mesmo eu fiz apenas um jogo, né? Um jogo de passadeira e tô fazendo uns coraçõezinhos pra complementar, né? Os que eu fiz a semana passada eu vendi lá pra creche e tô fazendo mais alguns pra deixar na pronta entrega, né? Mas o que eu vim falar com vocês hoje é sobre o tema do cansaço, gente. Igual eu disse aí, muitas vezes a gente se sente cansada, impotente e acha que a gente não quer mais fazer crochê, né? Tô cansada, vou parar, vou dar um tempo. E às vezes o que é necessário apenas é uma pausa. Descansar não significa abandonar, né? A gente tem que ter consciência disso, do que é o abandonar, do que é descansar. Às vezes seu corpo precisa apenas de um descanso, às vezes seu braço está doendo, sua mão está doendo, a sua cabeça está cheia, você não consegue produzir. Às vezes você está com a pressão de alguma encomenda e não vai. Gente, eu já trabalhei sobre encomenda e vou falar pra vocês. Tem que ter muita cabeça, tá? Muita cabeça, porque eu não sei o que acontece com o ser humano, que quando se trata da encomenda, nós não queremos fazer. A maioria das pessoas, né? Eu não sei se é porque é uma coisa já certa, a gente fica o tempo todo querendo pegar uma peça nova, uma peça nada a ver, uma peça para pronta entrega, uma peça diferente, uma pecinha da moda, né? Quando é encomenda, a gente dá uma travada, né? Eu já tentei colocar na minha cabeça várias vezes, quando eu pegava encomenda, eu vou fazer e pronto, vou fazer e pronto a encomenda, mas você não faz, às vezes, aquele gosto. Às vezes você já fez tanta peça igual, que você não faz com aquele prazer, né? Algumas sim, né? Não vamos generalizar todas, algumas conseguem. Eu trabalhei com as duas opções muitos anos, né? Com crochê e com encomenda. Vivia sobrecarregada. Hoje em dia estou só na pronta entrega, tô mexendo ali, o armário tá balançando, desculpa, gente. Então eu já estou só na pronta entrega, tentando me desestressar. O crochê pra mim é apenas uma renda extra, eu não vivo do crochê, né? Tanto é que esses 2 últimos meses as vendas foi bem fracas por aqui. Agora mesmo eu tô fazendo coração azul clarinho, que é a linha que eu tenho aqui. E fiz alguns no verde jade, que é a linha que eu tenho aqui. Eu fiz esses dias azul, no verde jade também. As pessoas vão falar, ah, é peça repetida. Não é, gente, eu tô usando os materiais que eu tenho aqui. Não tá entrando tanto dinheiro, então eu não vou gastar com isso, né? O que eu tô vendendo é tapete, então eu tenho que gastar com barbante, né? Chaveiro eu tô fazendo pra repor, tá chegando o dia da mulher, dia das mães.
nessas datas comemorativas geralmente vende, então é bom ter, né? Só para repor. Mas vendendo mesmo, eu vendi uma caneta essa semana, gente, uma caneta. Vou desanimar? Não, porque eu sei que é uma fase, né? Então a gente tem que insistir, que o crochê acaba vendendo. Mas quando a gente tá cansada, não vai, gente. Não adianta forçar. Você vai acabar pegando um burnout, uma ansiedade, uma depressão. Eu sei que muitas pessoas vivem disso, né? Não tem escolha igual eu. Eu tenho uma escolha, eu posso desacelerar na hora que eu quiser, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha segurança financeira, né? Não é aquela maravilha, mas é um emprego bom, assim, não é aquela maravilha, senão eu também não estaria fazendo crochê para vender, né? Apesar de gostar muito de vender o crochê. Vocês podem ver que eu tenho pouco crochê na minha casa. Alguns até ganhei, que foi da minha sogra. Eu gosto mesmo é de vender o crochê, né? Mas eu sei que tem pessoas que dependem disso, que tem como renda principal e precisam, né, produzir. Só que às vezes mesmo precisando não vai. Vocês sabem disso, né? Que a gente precisa de um tempo. Então às vezes é necessário dar uma pausa, descansar um dia. Às vezes é necessário largar aquela peça que está enchendo a sua cabeça, pegar uma outra menos complicada, uma peça menor, tipo um coraçãozinho que você faz rápido e você vê ali a produção, né? Vai de estratégia, né, gente? Às vezes pegar, largar tudo e apenas arrumar os materiais, organizar, colocar a cabeça no lugar, respirar. Depois vocês voltam até assim mais animada para terminar aquela peça, dá até uma saudade, né? Porque eu nunca ouvi falar de alguma crocheteira que tenha enjoado e largado de vez o crochê, né? Mesmo as que parou de vender, ainda crocheta para presentear, para casa ou por algum motivo. Então, às vezes é necessário desacelerar para a gente não acabar ficando doente. A gente tem que saber identificar o que é o cansaço físico e mental do que é querer parar. Você quer realmente parar de crochetar? Ou você quer realmente só descansar? Quer descansar as mãos? Quer descansar o corpo? Quer descansar a cabeça? Assistir uma série, vai ver um livro, dar uma pausa e volta depois com a garra toda. A gente fica se comparando com as amigas, né, as artesãs, o tempo todo nas redes sociais, quando a gente abre altas produções, altas vendas, altas embalagens, e muita gente vendendo, e muita gente fazendo propaganda, aquele bombardeio de informações, e aí você quer competir, quer se colocar no mesmo nível. Eu mesmo sei que não estou no mesmo nível, nem de vendas, nem de produção. Mas pra mim, tá bom, né? Pra mim tá indo, né, gente? O que é vender, sabendo precificar bem, vai me gerar um lucro. E às vezes é bom assistir esse tipo de conteúdo pra gente se animar a produzir, tipo, pegar aquele fôlego, mas às vezes é bom dar uma parada também, pra não ficar se comparando tanto, né? Às vezes é bom falar, não, eu não vou ficar olhando tanto esse tipo de conteúdo, porque eu não tô nessa fase e tá me causando algum tipo de gatilho, de me achar menos, de me achar insuficiente, né? Eu não sou capaz de produzir tudo isso, eu não sou capaz de vender tudo isso que acontece comigo, eu sou diferente das outras. Você não é diferente, às vezes você tá numa fase ruim, com certeza elas também têm a fase ruim, mas ninguém abre a câmera para falar de fases ruins, né? A gente abre a câmera para trocar informações boas, para trocar dicas boas. Ninguém vai abrir uma câmera para ficar se lamentando e jogando coisas ruins todo dia aqui no canal. Ninguém ia querer ficar assistindo esse tipo de conteúdo também, né? Ninguém, né? Para pensar, as pessoas gostam de ver dinheiro entrando, de ver produções, de ver muitas peças. Quando tem muitas peças, o vídeo bomba, né? Por isso que é bom postar em quantidades boas quando vocês fazem uma peça. É diferente de postar apenas um jogo de vários jogos, apenas um trilho de vários trilhos de uma coleção bomba, né? Então, eu penso assim, quando eu quero me motivar para crochetar, eu assisto, eu acompanho, eu sempre assisto, sempre assisto. Só que aí quando eu vejo que eu não tô muito naquela fase, que eu tô precisando um pouco mais descansar, eu assisto, mas eu também não foco mais muito nisso.
eu tento trabalhar a cabeça mesmo e falar, não estou nessa fase, eu tô precisando descansar, senão eu vou surtar. E acontece isso, né, gente? Então, esse vídeo é para as amigas que estão cansadas, assim como às vezes eu estou também, né? Muitas vezes a gente está cansada, mas basta um dia de descanso, um sono, que amanhã a gente já tá pegando o crochêzinho de novo, né? Não deixe que ninguém comande o negócio de vocês. Faça no seu tempo, no seu jeito, o negócio é seu. Você impõe, você impõe os meios de compra, os meios de venda, como será feito, como será entregue, e o cliente vai aceitar ou não, gente. Não precisa também ser grosso, mas você vai impor seus métodos, né? Eu mesma costumo dizer que eu sou uma crocheteira difícil, né? Sou uma crocheteira difícil. As clientes costumam tentar encomendar, e quanto mais você fala que não, mais elas querem. Parece que elas querem provar que você vai fazer o dela sim. O dela você vai fazer. Sendo que tem muitas artesãs, umas melhores que as outras, né? Que fazem coisas, trabalhos lindos, fazem rápido, né? Eu até digo a elas, assim, tem várias aí, pede pra alguma que trabalha com encomenda. Pra mim não tem problema, né? Eu perder cliente pra outra amiga crocheteira. Pra mim é melhor, eu não trabalho com encomenda. Aí elas, não, Selminha, eu quero o seu. Aí você sabe muito bem os motivos, né? Porque elas querem o seu. Às vezes é porque você espera o pagamento. Às vezes é porque elas querem pagar no tempo delas. Então elas querem o seu, né? Então tem que pensar bem, gente. Eu comecei a me impor já tem uns tempos já. Antigamente eu deixava a cliente fazer o que quisesse comigo. Tipo, fazer tudo que ela queria. Peças, gente, peças nada a ver, peças tudo emendada, peças difíceis, peças complicadas. Às vezes pegava uma encomenda que tomava o meu mês, sendo que eu poderia fazer outras peças mais rápidas e seria mais lucrativo para mim. Às vezes ganhava 700 no mês, e se eu pegasse com aquela encomenda dela 700, mas às vezes se eu pegasse outras coisas para fazer, tipo coisas menores, pano de prato, chaveiro, tapetinhos, eu ganharia mais, porque eu produziria mais. Quando você está numa encomenda muito grande mesmo, você empaca e não vai. Eu lembro de uma encomenda que eu cobrei R$700, eu levei mais de mês para fazer aquela encomenda. E tinha pessoas na minha lista de pedidos, né, de encomenda, que tinha encomendas mais simples, que eu entregaria num dia. E, tipo, você vê que tem encomendas que não vale a pena para você, a não ser que você produza muito rápido. Para mim, que trabalho fora, tenho pouco tempo, esse tipo de encomenda não funciona, né? Então, vale a pena ver o que funciona, organizar a nossa cabeça, o que vale a pena, o que não vale a pena, né? Recalcular a rota mesmo, né? Não desistir, recalcular a rota. Nós somos seres humanos e quando percebemos o erro, temos a opção de mudar, de fazer diferente, né? Não é porque a gente achava de um jeito que a gente tem que permanecer naquele erro para sempre. Nós podemos mudar de opinião. Hoje eu não estou trabalhando com encomenda, mas depois, quando eu tiver mais tempo, eu posso querer trabalhar de novo, de acordo com as minhas, como que eu vou falar? De acordo com o que eu puder, com as minhas indicações, né? Eu vou trabalhar dessa maneira, nesse limite eu não passo daqui, eu não pego peças dessa forma muito complicadas, eu não pego muitas peças, eu não pego peças grandes, capa de máquina, cortina. No seu limite, você tem que impor, é você que vai fazer. Você que tem que impor para cliente, porque por ela quer que você faça tudo, entregue assim e pague na hora que ela quer, né? Muitas pessoas são assim. Tem clientes boas, maravilhosas. Essa aí mesmo da grande, da encomenda grande, pagava na hora. Só que eram encomendas complicadas, tudo muito grande, tudo muito largo, tudo de monte, não tinha nada pouco. E que era uma casa enorme, né? Então demorava. Era uma cliente maravilhosa, mas que tinha encomendas muito peculiares, encomendas difíceis, que eu demorava, né?
Então, tive que falar, não pego mais encomenda. Hoje em dia, ainda ela me procura perguntando se eu faço encomenda, que ela não gosta de nada que tem na pronta entrega, porque é uma cliente como que eu falo, quando você quer uma coisa especial, que é uma encomenda, que é um cliente sob encomenda mesmo, que não vai comprar essas peças mais simples que tá na pronta entrega, entendeu? São peças feitas para ela, entendeu? Ela modificava do jeito dela, ela queria com a linha dela, no tamanho que ela queria. É uma cliente específica, né? Tem pessoas que trabalham com esse tipo de cliente e se dá super bem, porque cobra o valor justo, né? E o que eu cobrei, tipo, ficou empatado, porque eu fiquei trabalhando o mês inteiro e gastei, tipo, 400 no material. Não sabia nem cobrar essa época. E cobrei 700 achando que eu tava cobrando muito. E ter gastado 400 e pouco, né? E foi muito pouco, né? Mas tá bom, a cliente era maravilhosa, mas eu não me adequo a esse tipo de trabalho. Porque eu tenho meu trabalho fora, eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho minha casa e minhas crianças para me cuidar. Então, eu tive que impor regras para mim não ficar louca, para mim não deixar meu marido louco e, tipo, poder continuar trabalhando com crochê, né? Então, eu quis falar com vocês sobre isso hoje, sobre a necessidade do descanso, a necessidade de se cuidar, tirar um tempinho pra gente, cuidar do nosso cabelo, da nossa unha, ó, tô precisando. Amanhã eu vou dar uma olhadinha nisso. Mas cuidar, fazer exercício físico, beber água, se alimentar certinho. Quando a gente tá estressado, eu lembro quando eu tinha muitas encomendas, eu ficava tão estressada que, cansada, eu levantava do sofá assim e falava assim, ai, pede uma pizza. Não vou fazer comida. Pede uma pizza, pede um lanche. Eu acabava gastando até aquele dinheiro antecipadamente que eu ia receber, entendeu? Ai, tô muito cansada. Eu posso, eu tô vendendo muito, eu tô com dinheiro. Só que não compensa, né? Você não consegue nem se alimentar direito às vezes. Muitas pessoas produzem muito e acabam comendo qualquer coisa, gente. Coisas vendidas. É bom sim comer fora, um lanche às vezes. Mas quando você tá muito sobrecarregado, você não vai ter tempo para se cuidar, né? Para cuidar da sua alimentação, quem dirá dos outros, né? Quem dirá da família. Então eu levantava cansada e falava meu marido, ai, pede alguma coisa para comer que eu não vou fazer nada. Meu marido não é de fazer também. Quem tem um marido que faz, amém, né, gente? Mas então tá, gente, obrigado por ficar comigo nesse vídeo, me acompanha aí no canal, dá um like, me diz aí o que vocês acham sobre esse tema, sobre o descanso. É necessário ter um descanso, é necessário ter um tempinho para nós, para que a gente possa no outro dia estar renovadas e com mais gosto assim para pegar o crochê, para pegar aquela encomenda, para pegar aquele trabalho que estava te dando dor de cabeça, né? Então, um beijo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe nossas mãozinhas, que Ele honre o trabalho das nossas mãos, né? Que a gente venda todas as nossas pecinhas que a gente faz, né? Amém. Um beijo e até mais.